Tudo bem, queridos? Falando sobre a lição número 11, a parte de quinta-feira, que fala sobre a nossa dependência de Cristo como aquele que pode nos ajudar nos relacionamentos. Paulo imaginou que as igrejas células que se reuniam em Éfeso poderiam ter donos de escravos e escravos. Ele dizia assim, pode haver pessoas livres e pessoas que são servos. Então, quando a carta de Paulo foi lida na igreja de Éfeso, com certeza trouxe um certo desconforto, porque na mesma igreja célula se assentavam para conversar sobre o Evangelho, adorarem a Deus, tanto as pessoas escravas como os seus patrões. Pessoas transformadas pelo Evangelho e com certeza que mudariam ou estavam mudando os tratamentos de ambas as partes. Paulo aconselhou: os escravos sirvam aos seus senhores como se estivessem servindo a Deus. Senhores, tratem os seus escravos como se fossem os seus iguais em Cristo Jesus, porque todos eles e todos vocês estão perante Deus. Deus é o mesmo Senhor de todos vocês. Então, Paulo mostrou que a recompensa de todo o bem que os donos de escravos poderiam fazer seria visto por Deus. Na cultura grego-romana, os patrões ou os donos, os fazendeiros ou os senhores feudais tinham todo o poder sobre os escravos. Eles podiam abusar sexualmente dos escravos, ele podia algemá-los, ele podia matá-los de fome, ele poderia marcá-los com ferro, ele poderia executá-los sem nenhuma piedade. Fora as punições que eram exemplares, para que os escravos não tomassem a liberdade de querer fazer um tipo de levante, de motim. Como havia as grandes conquistas grego-romanas, os escravos eram trazidos, os conquistados eram trazidos. Chegou um momento em que, em algumas cidades, o número de escravos superava o número de habitantes, de pessoas livres. Então, leis severas foram criadas para que os escravos se tornassem submissos mesmo. Ou seja, eram tratamentos cruéis mesmo. E isso deixou Paulo constrangido quando ele viu a forma como os donos dos escravos tratavam os escravos. Para você ter uma ideia, Filemão, por exemplo, tinha um escravo chamado Onésimo. E até Paulo, quando escreveu a Filemão, fez questão de mencionar que Onésimo agora era um irmão em Cristo. O diabo fez Onésimo furtar o seu patrão, mas fez papel de bobo, porque Onésimo foi cair justamente ali no local onde Paulo estava preso, e ali Paulo evangelizou Onésimo, e ele voltou para Filemão com uma carta na mão, onde Paulo pedia a Filemão que recebesse Onésimo como irmão em Cristo. E Paulo aconselhou as pessoas de Éfeso para que tratassem bem aqueles que prestavam serviços a eles, de forma como servo. Então Paulo estava muito preocupado com a questão espiritual, entre patrões ou entre donos e escravos. Tá? E a pergunta número 5 diz assim: como reagiríamos se nós fizéssemos parte de uma igreja célula em Éfeso e nós fôssemos donos de escravos? Como reagiríamos à carta de Paulo? Você está sentado na igreja, você é dono de vários escravos, alguns deles estão adorando a Deus junto com você, e a pergunta é: como reagiríamos quando a carta de Paulo fosse lida diante de nós? Efésios 6, verso 9 diz assim: e vós, senhores, fazei o mesmo com vossos servos, deixando o mesmo, quer dizer, como Cristo vos perdoa, como Cristo vos aceita, como Cristo não castiga vocês, fazei o mesmo com os vossos servos, deixando de ameaçá-los, sabendo também que o Senhor deles e vosso está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoa. Então esse momento da carta foi um momento muito tenso, quando foi lida esse trecho da carta: vós, senhores, vós que sois donos de escravos, não trateis mal o vosso servo, deixem de ameaçá-los, porque a ameaça é uma coisa muito comum. Eu vou acabar com você, eu vou te matar, vou te colocar no tronco, eu vou acabar com sua família. Então essas ameaças faziam com que o escravo impotente, ele então se rendesse a essas ameaças. Tá? Então, como reagiríamos se fôssemos donos de escravos e a carta de Paulo fosse lida na nossa frente? Resposta: se Cristo habitasse em nosso coração, o tratamento com os escravos mudaria radicalmente. Trataríamos
os escravos como se fossem nossos irmãos. Logicamente que a exortação de Paulo aos senhores donos de escravos foi uma exortação firme e consciente. E logicamente chega para nós também em nossos dias. O que tem que ver isso comigo? Senhores e escravos. Paulo diz, vocês que são senhores, são livres e aceitaram Jesus, vocês são escravos de Cristo agora. Como é que Cristo trata vocês? Mesmo que vocês errem, Cristo ainda os abençoa, os perdoa. Então façam isso com os vossos servos. Agora, em nossos dias, muitas vezes as pessoas aproveitam daqueles que têm necessidade e impõem um tipo de trabalho escravo. Eu vi uma pessoa na igreja, fiquei impressionado, uma igreja rica, e lá estavam as irmãs com seus filhinhos e as babás junto delas adorando a Deus. Mas uma delas tratou muito mal a babá do seu filhinho. Ou seja, humilhou a moça diante dos irmãos que estavam ali no banco na hora da escola sabatina. Eu fiquei constrangido, fiquei consternado. Disse, puxa, se ela trata essa babá aqui na frente, desse jeito na frente de todo mundo, imagine dentro da casa dela, entre quatro paredes. Deve ser uma ameaça sobre ameaça. Então, tem que se tomar cuidado. As pessoas que prestam serviço para nós, as pessoas domésticas, por exemplo, que limpam a nossa casa, muitas vezes as pessoas abusam e até judiam das pessoas. Exigem mais do que assim foi combinado. Tá? E muitas vezes pagam menos do que vale. E a pessoa fala, quanto estão cobrando a limpeza de uma casa? R$200. Eu vou pagar, eu pago 50, tá? A pessoa está precisando muitas vezes e é explorada nesse sentido. Para pintar uma casa inteira, a pessoa vai gastar R$5.000. Tem um irmãozinho na igreja, pobrezinho, e ele está precisando de trabalho, a pessoa vai lá e diz, eu te pago R$1.000 para pintar minha casa toda. R$1.000? Ah, sim. Então, você escraviza a pessoa, é trabalho de escravo. É isso que Paulo está dizendo, vocês têm que tratar bem as pessoas, porque nós somos iguais perante Deus. Não é porque a pessoa tem mais dinheiro que a pessoa vai comprar o céu, não vai. Vai ser julgado do mesmo jeito. É isso que Paulo quis dizer. Diante do tribunal divino, senhores e servos vão estar no mesmo nível. Só que, vão estar no mesmo nível perante Deus. Só que as ações serão diferentes. Quer dizer, o que está registrado nos livros do céu das ações de uma pessoa que domina é diferente das ações de uma pessoa que é dominada. Então isso muda de figura. Tá? Ellen White escreveu no livro Atos dos Apóstolos, página 459, uma coisa importante. Ele escreveu o seguinte, no tempo de Paulo, a escravidão era uma instituição estabelecida em todo o Império Romano. E tanto senhores como escravos eram encontrados na maioria das igrejas pelas quais Paulo trabalhou. Nas cidades onde os escravos eram muitas vezes muito mais numerosos do que a população livre, leis de terrível severidade eram consideradas assim necessárias para manter os escravos em sujeição, em submissão. Mas esses escravos não podiam fazer nada errado. O mais leve erro, o mais leve acidente, por exemplo, quebrar uma louça, ou um descuido dos escravos, eram muitas vezes punidos sem misericórdia e até com a morte do escravo. Logicamente que Deus julgará atitudes dessa forma. Tá? Paulo mostrou que tanto os escravos como os senhores que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, tornaram-se escravos de Jesus, servem a Jesus e são bem tratados pelo Senhor Jesus, que é o Senhor dos senhores. Jesus nos tornou livres dos pecados, para que o Espírito Santo nos dirija a vida. E sempre com um relacionamento amoroso e espiritual. É isso que Paulo queria. Tratem os vossos escravos como Cristo trata vocês. Vocês são escravos de Cristo. É só ver o tratamento que Cristo dá para vocês. Transmitam esse tratamento ou compartilhem esse tratamento com aqueles que servem vocês em vossas casas, em vossas propriedades. George Washington Carver teve uma dura experiência desde criança. Quando o seu pai ele faleceu, o dono da fazenda trocou George Washington Carver por um cavalo. E ele foi levado como escravo por um senhor de uma outra fazenda. Foi separado da mãe, dos irmãos, mas mesmo sendo escravo, aquele menino, ele assim não perdeu a esperança. Ele se tornou depois pesquisador. Chegou à idade de seus 18 anos, que ele começou assim, alguém ensinou ele a ler. E ele pegava livros e então pedia livros dos patrões e começava a ler. Começou a ler, descobriu uma Bíblia. Começou a ler a Bíblia e aceitou Jesus no coração.
George Washington Carver. Ele é lembrado nas enciclopédias como cientista e pesquisador. Ele descobriu mais de 300 utilidades para o amendoim. E um dia ele foi chamado ao Senado americano para explicar as funções do amendoim. E diante de um senador, o senador perguntou: senhor Dr. Carver, onde o senhor aprendeu tanto sobre o amendoim? Ele disse: num velho livro. O senador perguntou: que livro? Numa Bíblia. Numa Bíblia? O que tem a ver a Bíblia com amendoins? Ele disse: não tem nada, mas tem a ver com o criador do amendoim. Eu pedi para o criador do amendoim que ele me desse inteligência para que eu descobrisse tudo o que eu poderia saber a respeito do amendoim. Descobri 300 funções de utilidade. E é isso que eu estou trazendo para o Senado americano para que seja utilizado essa minha pesquisa que eu fiz. George Washington Carver, mesmo sendo um escravo, ele deu a volta por cima, porque conheceu Jesus que mudou a vida dele. A linguagem de Paulo foi muito proveitosa e ajudou tanto escravos como senhores que aceitaram Jesus no coração. Os relacionamentos melhoraram entre os escravos e os senhores e nos dão uma lição sobre como devemos tratar hoje as pessoas que estão ao nosso redor, o nosso próximo. Muitas vezes nós desconsideramos uma pessoa que tem limitações, uma pessoa que tem deficiência, uma pessoa que não consegue aprender direito. As pessoas rejeitam e deixam de lado. Paulo está dizendo nessa lição que nós devemos tratar as pessoas como se nós fôssemos todos iguais e somos diante de Deus. Que o Senhor nos abençoe. E como escravos de Cristo, possamos tratar os outros em igualdade de condições. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Que o Senhor nos abençoe. Possamos, assim, nos dedicarmos ao Senhor como nosso grande Senhor. Nós somos teus escravos, Senhor. Então, nos ajude a fazermos o melhor diante da sua presença por aqueles que estão ao nosso redor. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Feliz feriado para você. Fique com Deus.